Olá, bom dia! Últimos dias de inverno com cara de verão. Vamos falar sobre isso no 30 Minutos desta segunda-feira, 20 de setembro. Outro assunto é sobre a situação do Rio Areado. Na semana passada, houve rompimento de uma barragem clandestina no distrito de Areado e despejou dejetos no curso d'água. A situação chama a atenção para outro problema, a ausência de coleta de tratamento de esgoto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e mais. FHEMIG abre processo seletivo. Há 12 vagas no Hospital Regional Antônio Dias. Com queda nos indicadores da Covid-19, vida normal para a maioria, mas especialistas fazem alerta. E tem ainda as notícias do esporte. Essas e outras informações a partir de agora no 30 Minutos. A rede FHEMIG abriu inscrições para processo seletivo com diversas vagas em hospitais que administra em Minas Gerais. No Hospital Regional Antônio Dias, são 12 vagas para profissionais de saúde e administrativos. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 5.000. Há uma vaga para assistente social com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 2.645. Outra vaga para assistente social com disponibilidade de 40 horas semanais e vencimento de R$ 3.464. Há vaga também para cirurgião bucomaxilofacial, 30 horas, salário R$ 3.845. Há vaga também para enfermeiro do trabalho, 40 horas, salário R$ 5.063. Uma vaga para engenheiro clínico, 30 horas semanais e vencimento ofertado de R$ 3.845. 2 vagas para farmacêutico generalista, 40 horas semanais e salário de R$ 3.464. 2 vagas para fisioterapeuta respiratório com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 3.845. Há vaga também para terapeuta ocupacional com carga horária de 30 horas e salário de R$ 3.464. Há ainda 2 vagas para técnico em farmácia, carga horária de 40 horas e vencimento de R$ 1.700. As inscrições devem ser feitas de 22 de setembro a 5 de outubro. Para se inscrever e ter acesso ao edital, acesse a página fhemig.mg.gov.br. A vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira em Patos de Minas é com a segunda dose de AstraZeneca para vacinados até 28 de junho. A imunização acontece no ginásio 2 do Unipam. Com o avanço da vacinação e quedas nos indicadores da Covid-19, muita gente voltou à normalidade, assim como muitos idosos. Entretanto, especialistas alertam para os cuidados. Afinal, o coronavírus ainda persiste. Todos já devem saber que os cuidados para manter longe o coronavírus permanecem. Com a vacinação contra a Covid-19, muitos idosos já se sentiram mais seguros para retornar ao menos parte das atividades. A vinda da pandemia, a noção de higiene pessoal e de relacionamento social é uma coisa positiva. Então nós tomamos muito mais consciência da importância de lavarmos as mãos, usarmos o álcool gel, um distanciamento mínimo necessário e o uso de máscara. É muito difícil nesse momento nós dizermos que voltaremos ao normal, até onde aquilo que nós vivíamos antes será igual. Mas eu diria que sim, nós podemos, com o avançar da vacinação, com essa consciência do distanciamento social, do uso de máscaras, o álcool gel, nós podemos tentar, principalmente no caso dos idosos, como estamos falando aqui, trazê-los para um convívio social um pouco mais frequente, vamos dizer assim, e que é muito necessário para eles. Após 1 ano e meio de isolamento e com mais informações sobre a transmissão do novo coronavírus, é possível ter um equilíbrio entre os cuidados e a socialização? É claro que uma pessoa idosa vai enfrentar mais dificuldades porque muitas vezes já não tem mais aquele ciclo de amigos que tinha.
as atividades são muito mais limitadas. Isso certamente gera um impacto emocional muito maior. Quase 40% dos idosos têm uma doença crônica e 29,8% apresentam duas ou mais, como diabetes, hipertensão ou artrite, segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ou seja, 70% das pessoas com mais de 60 anos devem ter o cuidado com a saúde como prioridade de forma cotidiana. Diante disso, o isolamento provocado pela pandemia fez com que idosos ficassem debilitados. Uma coisa que nos afeta muito com o envelhecimento é a sarcopenia, que são a perda da musculatura, especialmente do grupo muscular das coxas, que faz com que nós tenhamos mais dificuldade para nos movimentar e aumenta o nosso risco de queda. Então, o idoso que já perdeu parte da força muscular dele, e quanto mais apático, quanto mais sedentário ele estiver, maior será essa perda. E a recuperação disso para um idoso é muito difícil. Por isso, é preciso estar atento para que se possa buscar alternativas. As pessoas precisam entender, e a relação com os idosos é uma lição, no sentido de que o que a gente constrói ao longo da vida gera impacto no nosso futuro. A gente não vai viver preocupado com isso, a gente não vai viver ocupado com isso, mas entender que a gente precisa estar estimulado, que a mente precisa estar em atividade para que o nosso envelhecimento não seja tão impactado. Ora, os números da Covid-19 em Minas Gerais. Foram confirmadas 5 mortes e o total de óbitos soma 54.085 vidas interrompidas na pandemia. Pelo boletim epidemiológico do estado, Patos de Minas tem 554 mortes, com mais 715 testados positivos, se aproximam de 2.113.000 confirmados, com mais de 2.026.000 recuperados. Estão em acompanhamento 32.217 pessoas. Na sequência, a gente fala de tempo. Há um alerta para essa secura. E futebol, o Atlético vence e, pelos cálculos, tem 80% de chances de faturar o Brasileirão. E Cruzeiro empata, mas segue longe do G4. O Atlético venceu mais uma partida no fim de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro e vai alargando a diferença para os times que vêm na sequência. Pelo site Probabilidades do Futebol, do Departamento de Matemática da UFMG, o Galo tem 78% de chances de ser campeão este ano. O vice-líder Palmeiras tem 8% e o Flamengo, com 2 jogos a menos, em terceiro lugar na tabela, tem 11% de chances de colocar a mão na taça de novo. Vamos agora aos melhores momentos da última partida do Galo. O Atlético Mineiro aumentou a folga na liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória por 3-1 contra o Sport do Pernambuco. A partida, que aconteceu neste sábado no Mineirão, contou pela primeira vez com a atuação de Hulk e Diego Costa jogando juntos desde o primeiro tempo. E a dupla fez bonito, com Diego Costa marcando de cabeça aos 34 minutos após um passe de Arana fora da grande área. Aos 45 minutos, foi a vez de Hulk ampliar o placar, com mais um passe preciso do lateral esquerdo Guilherme Arana. O segundo tempo continuou com diversas oportunidades para o Galo, até que aos 48 minutos dos acréscimos, Vargas chutou para o gol e a bola acertou o antebraço direito de Rafael Thierry do Sport. Pênalti para o Atlético, e a partida terminou com a cobrança de Vargas, placar final 3-0. E esta é a 14ª vitória do Galo no Brasileirão, que atinge agora os 45 pontos na liderança do campeonato. A gente, quando faz as mexidas, né, lógico que acreditando na força do grupo e tendo a responsabilidade do resultado, principalmente, né, porque esse tipo de mexida, assim, naturalmente, se o resultado não vem os questionamentos e tal, do porquê isso, porquê daquilo, mas a gente não pode ficar pensando nisso, a gente tem que fazer o que é melhor, pensando em cada jogo, né, e hoje eu pensei no melhor. E para mim o melhor era aquilo, dentro das condições que os jogadores nos apresentaram. E nós jogamos sem o armador.
Mas você jogar sem o armador não significa que você não tenha os pontas de lança, porque é diferente. O armador é aquele que vai armar, que vai pifar alguém, que vai descobrir uma jogada, como o Nacho fez no segundo tempo, tocando para o Vargas. E o ponta de lança é aquele que vai entrar junto do centroavante, que vai fazer esse trabalho, que foi a jogada que o Hulk fez nesse jogo, no segundo gol. Então você não está abrindo mão de um homem de meio campo. Pelo contrário, você fez. Hoje quem foi o nosso maior armador do jogo foi o Keno, que saiu da figura da extrema para vir ser o armador, e isso era o que nós tínhamos planejado. E ele fez um grande jogo. Agora eu acho que nós jogamos bem e fizemos por merecer mais essa vitória. E pela Série B, o Cruzeiro está longe do G4. Na rodada do fim de semana, o gol de Ramon no último lance do jogo contra o Vasco evitou a primeira derrota da Raposa na terceira era de Luxemburgo e também a quantidade de jogos sem perder, o 12º consecutivo até agora. Cruzeiro e Vasco se enfrentaram pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão no estádio de São Januário neste domingo. A partida polêmica foi marcada pela volta da torcida nas arquibancadas. E no primeiro tempo, o Cruz Maltino dominou a bola com duas defesas difíceis para a Raposa, para finalmente marcar aos 44 minutos quando Morato tocou para Cano, que acertou em cheio a trave, e Nenê, no lance rápido, marcou de rebote. No segundo tempo, o Vasco ampliou com o gol de Daniel Amorim aos 47 minutos, mas que foi anulado pela arbitragem devido a um toque de mão no início do lance. Um minuto depois, a Raposa igualou o placar, após a cobrança de escanteio de Rafael Sobis, que entregou a bola para Ramon marcar. Com o empate, o Vasco segue em 9º lugar, com 34 pontos, e o Cruzeiro em 13º, com 31 pontos. Eu acho que a gente entendeu que o Vasco é um bom time de toque de bola. Nos sacrificamos muito na marcação, você pode ver o Giovani e o Thiago, principalmente, os dois se esforçando muito para ajudar defensivamente, ainda assim criando outra jogada ofensiva, num contra-ataque ou numa bola bem trabalhada. É diferente do segundo tempo, porque normalmente o time que está ganhando, como aconteceu com o Vasco hoje, costuma recuar. É natural do futebol isso. Basta a gente ter que aproveitar isso. E foi o que fizemos mais uma vez. O Vasco superior no placar, dá um passo atrás para segurar o resultado, e nós temos que tirar proveito disso, dar um passo à frente, ser mais ofensivo e arriscar um pouco mais. A gente acaba tendo que correr um pouco mais de risco em busca do resultado. E mais uma vez o time mostrou que não desiste nunca, né? Um dos poderes desse esporte é esse. A gente acaba conseguindo mais do que a gente imagina, mais do que o limite, por isso que os jogadores estão de parabéns mais uma vez. E em instantes, previsão do tempo para este fim de semana, que é quase de pegar fogo, e os estragos com rompimento de barragem no Rio Areado. Eu volto já já com os detalhes. Na semana passada, uma barragem se rompeu parcialmente e despejou resíduos e dejetos no Rio Areado. Ainda há dejetos às margens do rio. A situação chama a atenção também para outros problemas: a ausência de coleta e tratamento de esgoto no distrito de Areado. O setor de captação de água da Copasa, que fornece água tratada ao distrito de Areado, foi afetado pelo rompimento da barragem e a água captada estava repleta de barro. Nós tivemos uma sorte muito grande, porque ela rompeu apenas um trecho dela, um pedaço dela, como costumam dizer a gíria popular. Se ela tivesse rompido totalmente, teria varrido todas as residências que tem à beira do Rio Areado, não é? Para sorte nossa, rompeu um trecho dela, mas foi o bastante para poder detonar com o Rio Areado, com muito barro, muita sujeira, que dificultou inclusive o tratamento da água aqui no distrito do Areado, e uma situação realmente dramática. E nós esperamos naturalmente que as autoridades que já tiveram pelo local tomem as devidas medidas, naturalmente que a justiça faça parte dela, porque é uma barragem clandestina. No domingo nós retornamos ao local e ainda foi possível registrar alguns pontos afetados próximos à captação. A Polícia do Meio Ambiente foi acionada e ficou constatado se tratar de uma barragem clandestina. E se o rompimento fosse maior,
Poderia ter levado também as residências próximas ao rio ou mesmo ter acabado com o rio areado. É uma situação bem grave realmente, e como um técnico disse para mim que se ela tivesse rompido por completo, o rio areado deixaria até de existir. Imaginem vocês se essa barragem tivesse arrebentado no período chuvoso, né? Poderia ter sido uma catástrofe de dimensões faraônicas realmente. Além disso, há denúncia relacionada à coleta de esgoto e ausência de tratamento. Neste local, o esgoto que é coletado vaza antes mesmo de chegar aos pontos de coleta, e em alguns pontos ele fica a céu aberto. Além do mau cheiro, o que a gente pode perceber é a cor da água, que está completamente poluída, além dos insetos que percorrem e sem contar os riscos para o meio ambiente. É preciso que alguma coisa seja feita. Como se sabe, essas ETs foram feitas em 1988, 10 anos depois, com a implantação da Copasa, ficou dela dar toda a sua assistência, fazer o tratamento do esgoto, que não vem acontecendo na realidade, né? O esgoto apenas é recolhido e não é tratado, e o excedente dele vai para o rio areado in natura, né? E não é só no distrito do Areado, em todos os distritos aqui da região leste de Patos de Minas está na mesma situação. Em alguns distritos as ETs nem estão existindo mais. Elas se assorearam, arrebentaram e nada foi feito nesse sentido. Vamos agora à previsão do tempo. Os últimos dias de inverno serão de calor, com temperatura beirando os 40 graus e tempo seco na região. Inclusive tem alerta do IMET. Então é bom caprichar na hidratação. Vamos agora aos detalhes. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A umidade relativa do ar chega a apenas 12% nesta segunda-feira na região. Com tempo extremamente seco, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para as condições. Para se proteger, capriche na hidratação e umidifique os ambientes. Nesta segunda-feira, em Patos de Minas, a temperatura chega a 36 graus, mas na terça, mais calor ainda. A máxima alcança 38 graus. Nesta terça-feira, em Varjão de Minas, Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, previsão de mínima de 21 graus e máxima de 37. E em Lagamar, calorão. A temperatura varia de 22 a 39 graus. A seguir, a gente fala que cooperativa de crédito completa 2 anos e fala das vantagens em ser cooperado. O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, comemora hoje 2 anos de instalação em Patos de Minas. Além disso, apresenta as vantagens de se tornar cooperado. Desde 2019, o Sicredi vem crescendo e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, empresas e do agronegócio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da nossa cooperativa, o acolhimento que a gente teve desde o ano de 2019 e que no dia 20 de setembro a gente inaugurou a agência aqui em Patos de Minas. Foi a nossa primeira agência que inauguramos dentro do estado de Minas Gerais. Então o sistema Sicredi, ele é um sistema que nasceu em 1902, que já praticamente está fazendo 120 anos de história, né? Mas é um sistema que ganhou mais força nos anos 80, né? Inclusive a nossa cooperativa, uma cooperativa que foi criada no início dos anos 80, que completou esse ano 40 anos de história. E também um marco importante foi a livre admissão, que inicialmente as cooperativas eram todas ligadas ao crédito rural, né? E depois dos anos 2003, 2004, as cooperativas passaram a ser de livre admissão. Então hoje a gente pode associar todos os públicos. São mais de 300 linhas disponíveis que poderão encaixar no seu perfil. A nossa agência está atendendo todos os segmentos, seja pessoa física, jurídica e do agronegócio.
Temos mais de 300 linhas de produtos e serviços para atender nossos associados. Basta vir na agência, se associar. Hoje nós temos mais de 14 colaboradores na agência. O sistema hoje é formado por 107 cooperativas, ele tem 5 centrais, né? E também, em 2019, 15 cooperativas lá do Rio Grande do Sul, ligadas à Central Sul e Sudeste, vieram para Minas Gerais, né, com esse desafio da expansão. Então, hoje a gente já conta, em nível de sistema, com mais de 60 agências dentro do estado, em aproximadamente 50 e poucos municípios, né? Que inclusive já até o final deste ano a gente já vai contar com 7 agências, né, em 7 municípios diferentes aqui dentro do estado de Minas Gerais. São mais de 1.500 associados e o Carlos Eduardo é um deles. A vantagem fundamental para mim é a agilidade, porque a gente precisa ser ágil, né? Porque as tomadas de decisão são rápidas. E o banco é muito ágil nessa parte, sabe? Assim que você precisa de um custeio ou de qualquer outro investimento que você precisa ter, o banco é muito rápido para liberar os recursos, não tem nenhum vínculo com te vender produtos, eles te deixam bem à vontade, apesar de eu ter vários produtos no banco, mas foi tudo de livre e espontânea vontade, vamos falar assim, né? Estou super satisfeito. O Sicredi coopera de um jeito bem diferente, de uma forma mais colaborativa, transparente e descomplicada, e com uma equipe de colaboradores capacitada e qualificada. A Patos é uma agência que menos de um ano já conseguiu o equilíbrio, digamos assim, né? Porque no início demanda muito investimento por parte da cooperativa, mas graças ao apoio de mais de 1.500 associados que a gente já tem aqui em Patos, a gente já conseguiu esse equilíbrio e já está conseguindo gerar uma sobra positiva. Mas mais do que isso, é a importância de a gente poder entregar efetivamente o propósito da nossa cooperativa, que é de uma forma simples e próxima do associado, é conseguir com que ele agregue renda e melhore qualidade de vida. Você pode se tornar um associado e ser parte de uma das cooperativas que mais cresce. A agência está localizada na rua Olegário Maciel 232, no bairro Centro, em Patos de Minas. E o telefone de contato é o 034 31 71 27 27. Eu gostaria de agradecer toda a comunidade que nesses 2 anos nos acolheu muito bem e também os mais de 1.500 associados que já estão com a gente. E convidar os demais que ainda não são nossos associados a vir abrir a conta com a gente. E com essa a gente encerra o 30 Minutos de hoje. Você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Tudo certinho, GGSS? GGSS. Joinha, joinha, certinho, certinho. Certinho. E eu não sei o que a gente pode conversar hoje, não. A gente estava até conversando de outros assuntos, mas vamos tricotar, não sei, né? Vamos tricotar, fazer fofoca. Fazer fofoca. Vamos fazer fofoca aqui. Falando nisso, o Mário Fofoca morreu, hein? Mário, eu não conheço. Quem que é? Como é que Teve um ator, Luiz Gustavo, que morreu. É esse? Eu tentei. Fez o Mário Fofoca, fez o Beto Rockefeller, são personagens que ficaram famosos aí, né? É um ator, entendi. Trabalhou no Sai de Baixo, dos grandes comediantes, dos grandes atores e dos grandes comediantes do... Falar nisso, esse ano, não esse na verdade, né? Ano passado pra cá tem morrido muita gente assim do meio artístico, do jornalismo, músicos, né? Mas é uma geração também que está envelhecendo, né, Paulinha? Você vê, as pessoas morrem perto dos 90. O Luiz Gustavo morreu com 87 anos, estava lutando contra um câncer. E assim por diante, as pessoas estão morrendo mais velhas, né? Então, é a geração, uma geração que está perecendo, é uma geração que está indo embora. E assim, mais ou menos dos iguais, né? Uma geração de gente muito boa, de atores muito bons, né? Que estão indo embora. Eu digo o seguinte, eu sempre falo, a gente gosta muito de conversar sobre arte, nós dois. Sim. Né? E assim, eu sou de uma geração extremamente privilegiada, né? Eu vi grandes atores, eu vi grandes cantores, eu vi grandes produções, né? Eu lembro quando... E ampliando, acho que até no futebol também, né? Grandes jogadores de futebol, né? Então,
a minha geração é privilegiadíssima, né? Não cresci desmerecendo os ouvindo... jogadores de agora, mas assim, pouca percepção que eu tenho do futebol é de que antigamente eles eram bem melhores do que os a minha introdução no futebol foi na geração de Tostão, Pelé, Garrincha, Rivelino, né, Piazza, Brito, e etc. Joãozinho e grandes artistas da bola, né? Sim. Eu cresci ouvindo música, eu cresci ouvindo grandes cantores, né? Eu lembro... Os nacionais passando aí por Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Nelson Ned, Roberto Carlos, e vai espichando, vindo até numa geração muito boa aí, atrás da nossa. Inclusive, para quem não sabe, na sexta-feira o Gui me deu uma aula aí já de músico. Dou aula de nada. Tem que ouvir ainda, fazer as minhas anotações para a gente continuar esse papo da música. Mas eu lembro também de uma conversa que a gente teve, porque eu não sei se o pessoal acompanha, mas eu de vez em quando posto alguns vídeos cantando nas redes sociais também, né? E eu lembro de você falar para mim para ouvir algumas cantoras que encaixam com um pouco do meu tom de voz. Sim. Você falar da Adriana Calcanhoto, né? Mulheres que cantam têm que conhecer as suas... as cantoras que passaram, né? Que trouxeram o bastão até aqui. Eu te confesso, e vou confessar isso aqui, isso aí tem gravado aí. Eu fui conversar com uma cantora famosíssima, que veio aqui na NTV, fiquei extremamente decepcionado com ela, porque é uma cantora de nome nacional, e não conhece absolutamente nada das cantoras que passaram aí para trás, né, que fizeram história na música brasileira, né? Não só na música popular, mas na música sertaneja, na música popular, na seresta, na modinha, na música brasileira, grandes cantoras do Brasil. Então, as pessoas precisam conhecer, e você que canta está correndo atrás disso para conhecer, para estudar, para saber. Eu não sou dessa época. Poxa, eu também não sou da época que descobriram o Brasil, mas sei que foi o Pedro Álvares Cabral. E por que você sabe disso? Porque você estudou, né? E a vida não é só feita de testemunho, é feita de estudo. Né? 99,99% do seu saber é feito de estudo, e você tem que pesquisar, ir atrás, estudar. Até porque, quando a gente fala de arte, um dos principais critérios é a questão da originalidade, né? E aí, se a gente não estuda, não conhece de outros artistas, para ter que seja inspiração, a gente não consegue nem sair da mesmice, né? Por isso que, no meu ponto de vista, a gente tem aí tantas repetições de artistas na nossa geração, porque um vai, cria, o outro vai e copia, e vem outro que muda uma nota ou outra, mas continua a mesma coisa. Então, eu tenho músicas aí que eu vou ouvir hoje em dia que às vezes eu até confundo, eu começo a cantar a letra de outra, quando eu vejo a outra música, outra melodia, outra letra. Deixa eu me ouvindo? Opa. Pelo amor de Deus, velho. Seu microfone está alto demais da conta, e o meu retorno é praticamente zero, muito baixo e com ruído em cima ainda. Mas é bom que a gente percebe que a gente também é bom de ouvido, né? Eu falo que também com um grito desse aí, não ouviu? Né, Gui? A gente também aprende a treinar o ouvido quando a gente... pelo menos, o povo fala assim, você já fez aula de música, te acho tão afinada, mas é porque eu ouço música desde que eu me entendo por gente também. Eu não sou uma boa estudiosa de música, mas uma boa ouvinte eu sempre fui. Mas um bom cantor, ele nasce, né? É difícil, nasce cantor. Depois tem que se aperfeiçoar, porque você tem um percentual aí que é dom, mas tem o outro percentual que é transpiração. Se a pessoa não estudar, se a pessoa não... Ninguém é bom o bastante. Para você ver, você pega os primeiros discos de um determinado cantor, de uma determinada dupla sertaneja que precisa da afinação do dueto, né? Porque é o principal. Você pega os primeiros discos e pega os discos 10 anos, 20 anos depois, para você ver a diferença que foram aprimorando, né? Então, estudar, fazer, praticar, a prática e o estudo é extremamente importante para o artista, seja em que... Aliás, para o ser humano, né? Seja em que situação for.
Até porque ali a gente tem questão da letra, que ela vai gerar interpretação. A nossa voz, ela é instrumento também, então, para quem canta, quando você vai falar, se você treina dicção na música, isso vai repercutir na sua fala também, a sua linha de raciocínio, se você lê muito, acho que tudo interliga, né? Exatamente. Comigo, pelo menos, é desse jeito. Eu sempre gostei Paulinha, você está ler. quase do meu tamanho, hein? Olha lá, para você ver. O povo vai me chamar de chaveirinho de novo. Paulinha desse tamanhozinho assim, ó. Chaveirinho. Vambora? Podemos ir, não? Podemos? Podemos. Ok. Ok, Farinha? Vamos embora, então. Um abraço para você, tchau, Paulinha. Gui. Boa tarde. Até amanhã. Até.